Ricardo, ainda sobre esse debate, essa provocação, se o parágrafo 10A do artigo 4 da Lei 2.850, se ele deve retroagir a partir da sua inovação legislativa, eu entendo o seguinte, pensando aqui com base na nossa discussão, a norma da ordem de manifestação no processo de que o colaborador fala antes do delatado, ela já existia antes dessa previsão legislativa. Existia com base na aplicação imediata dos direitos fundamentais do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal. Então, eu acho que a discussão não é nenhuma questão de direito intertemporal de inovação legislativa, e sim de um reconhecimento da eficácia de uma norma constitucional. Então, a partir do momento em que essa inovação legislativa só veio para consubstanciar, para não deixar dúvidas alguma de interpretação sobre a eficácia e aplicação imediata daquelas normas constitucionais. Então, para mim, não é um debate de aplicação de direito intertemporal, e sim de dar concretude a uma norma constitucional. Então, nós nem precisamos entrar no debate se é uma norma processual, se tem eficácia imediata, não podendo retroagir, ou se ela é híbrida. Para mim, ela não entra nesse debate. O que vale é a norma constitucional. Tanto é que a ordem foi concedida naquele julgamento paradigmático com base na ordem constitucional. A ordem de habeas corpus foi concedida com base no entendimento de que o desrespeito a essa ordem viola a Constituição e não viola a legislação infraconstitucional. Perfeito. Então, eu acho que a gente consigo te responder por esse posicionamento final. É isso, direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição têm aplicação imediata, estamos diante de uma norma constitucional de eficácia imediata, e análise do Supremo, fazendo uma análise constitucional dessa legislação e dessa ordem, né? Também concordo com você, quer dizer, isso já tem essa previsão, ela é muito anterior e transcende, supera a discussão processual penal. Caso contrário, Ricardo, nós estamos voltando na década de 40, lá na década de 30, na República de Weimar, que a República de Weimar tinha o seu plexo de garantias fundamentais, mas carecia de regulação mais pormenorizada da legislação infraconstitucional. E o regime totalitário na Alemanha, né, ascendeu sob o argumento de que não estava na lei. Então, essa aplicação imediata dos direitos fundamentais, que aqui no Brasil foi adotada pelo Zé Afonso da Silva, ela surge nesse contexto de que a Constituição não depende do legislador para positivar o que ela quer falar. Então, ainda mais se tratando de direitos fundamentais. E o contexto histórico que você insere é um contexto de que a gente tem um surgimento de estados totalitários e a superação para a criação de estados constitucionais de direito, né? Exatamente. E Ricardo, um outro ponto aí que muita gente acha que a Lei de 12.850 criou foi a colaboração premiada, né, que é a mais famosa. A gente já viu aqui que não houve a criação, em cima procedimentalização, mas a lei também trouxe outras inovações de meio de obtenção de prova, e um deles é a ação controlada, que consiste, nos termos da lei, em retardar a investigação policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, né? Aí com os seus requisitos, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz da formação de provas e obtenção de informações. E aí, eu não sei se a turma já viu, já estudou prisão em flagrante em processo penal, agora eu não me recordo. Possivelmente não, ainda não tiveram aula de processo penal. Mas, assim, se quiser, pode falar o que você entender que é interessante e tranquilo. É só uma distinção
que o que não pode no nosso ordenamento é o flagrante preparado. Perfeito. É o flagrante preparado, na qual se criam condições em que, inevitavelmente, o acusado não tem como se escapar da ocorrência da flagrância. O flagrante, né, o próprio nome fala, ele é flagrante, ele tem que ser pego no flagra. À medida que ele é preparado, na medida em que ele é preparado, né, perde essa condição. Então, aqui é uma diferença tênue. Aqui não se trata, nos termos da lei, de um flagrante preparado, e sim de um flagrante retardado ou postergado, diferido, no sentido de que, no melhor interesse da investigação, desde que relacionado ao combate ao crime organizado, a autoridade policial pode deixar de consumar o flagrante naquele momento, sob o argumento de que, se ela esperar mais um pouco, ela vai reunir mais elementos do que se fizer o flagrante naquele momento. Vamos supor, num contexto de organização criminosa, pode-se ter um flagrante de uma pessoa que está em termos de funcionamento da engrenagem, de hierárquica, num primeiro degrau. Se esperar um pouco a situação se desenvolver, ele vai conseguir pegar alguma pessoa que está numa hierarquia superior na organização criminosa. Então, esse que é o contexto do retardamento da intervenção policial. E ela necessita obedecer a alguns requisitos. É necessário que o juiz seja comunicado, era necessário que o juiz, né, seja comunicado, e ele pode estabelecer limites para essa ação controlada. Ela tem que ocorrer em sigilo e somente vai poder ter acesso, né, até o encerramento da diligência o juiz, o Ministério Público e o delegado de polícia, para, né, preservar o interesse das investigações, e ao final será elaborado um auto circunstanciado, né, relatando tudo o que aconteceu na ação controlada. Se envolver organização criminosa de caráter transnacional, também só pode e necessitar de uma ação controlada em território estrangeiro, necessitará da cooperação das outras autoridades nacionais. E como eu falei, né, esse conceito aqui de retardamento do estado de flagrância e da intervenção policial, e o objetivo dela é aumentar a eficácia das investigações, aguardar o momento oportuno para a intervenção, colhendo-se mais provas e informações. E como requisitos, né, como já falei, tem que ter relacionado a delitos de organização criminosa, a organização tem que estar em estado permanente e atual de observação e vigilância, porque muitas vezes se conjuga a ação controlada com o próximo instituto, que é a infiltração de agentes, até porque que é simplesmente o Estado colocando algum policial, um agente infiltrado mesmo, que é o nome do instituto, uma pessoa infiltrada no seio da organização criminosa para passar as informações. Então, para tomar essa decisão, se ela posterga ou não flagrante, muitas vezes ela se vale de uma informação de algum agente que está infiltrado no seio daquela organização criminosa, e tem todos esses requisitos que têm que ser respeitados, tanto pela autoridade policial quanto também pelo juiz. Aí é que eu replico aqui alguns termos da lei, né, falando do sigilo, da comunicação, do procedimento, que é isso que eu acabei de falar, o ato circunstanciado. E aí chegamos ao outro instituto, que é a infiltração de agentes, que, como eu acabei de falar, com o intuito de se obter maiores informações
da prática delitiva daquela organização criminosa, se coloca uma pessoa, um agente estatal infiltrado, obviamente sem o conhecimento dos investigados, para obter informações e repassar ao Estado. Ao Estado. E aí, essa pessoa, eu imagino, o agente estatal, ele vai ter que se cercar de muitos cuidados, né, para também não ser tem que se proteger, mas também ele não pode se comportar também como se fosse o sujeito investigado. Então ele vai ter que ter muita destreza na consecução de sua função. E como os requisitos da infiltração de agentes, o agente infiltrado ele tem que ser agente policial, ele tem que estar em tarefa de investigação, a autorização judicial para se deferir esse pedido tem que ser motivada, tem que ter indícios de materialidade e demonstrar que aquela infiltração policial é realmente necessária, de que não há outros meios. Isso daí a gente pode ver, fazer até um paralelo com a própria interceptação telefônica, que é um outro meio de obtenção de prova, né, que só pode ser adotado em última ratio, né, com caráter subsidiário. Com prazo determinado, com prazo determinado. Temos aqui o prazo de 6 meses da infiltração de agentes e tem um momento para infiltração. Então, tem que ser naquele time, né, naquele prazo máximo e naquele time. De modo a colher o maior proveito da investigação. Acho interessante essa questão que você fala, né? Quer dizer, a Lei 12.850 insere mais uma possibilidade de flagrante, como você mesmo apresentou. É porque se a gente fosse analisar no Código de Processo Penal, flagrante só seria possível se fosse aquele flagrante se o agente ele está diante da prática do delito, ou logo após, ou logo depois foi encontrado com objetos, ou ele é perseguido e inicia uma perseguição onde ele poderia ainda ser considerado em flagrante do ato. Mas é muito importante também para que não haja possibilidade de que agentes possam responder pelo tipo penal da prevaricação, do artigo 319 do Código Penal, porque uma vez que ele estivesse infiltrado e ele se deparasse com alguma atividade ilícita, ele teria o dever de dar a voz de prisão em flagrante. Exatamente. E aí o flagrante diferido, ele retira esta obrigatoriedade para que esta prisão em flagrante se dê na melhor oportunidade, em um momento melhor, para que haja um desmantelamento daquela organização criminosa. E por isso que precisa de ter a comunicação. Fundamental. Precisa de ter a comunicação, porque não é a bel prazer do investigador. Ele precisa, né, diante de se deparando com essa situação, prontamente comunicar que vai correr em auto apartado. O juiz pode modular a questão, pode indeferir, assim como qualquer outro meio de obtenção de prova. E aí, mais uma vez, a gente reforça a necessidade do juiz de garantias, né, Ricardo? Se nós temos aí a possibilidade de ter um juiz autorizar um meio de obtenção de prova tão invasivo como esse, e depois, quando ele for julgar, como que vai estar a sua contaminação. Então, mais um exemplo da importância do juiz de garantias também, diante de meios de obtenção de prova que tem o seu objetivo muito claro, sem seu objetivo muito claro e, de certa forma, até legítimo, mas que gera ali uma contaminação do Estado juiz. Então, de criar vamos torcer aí para o Supremo pautar, é urgente que paute o debate da constitucionalidade das inovações trazidas pelo pacote de crime do juiz de garantias. Mas, Ricardo, eram essas as minhas contribuições, singelas contribuições, estou à disposição aqui, foi um prazer imenso, ainda que remotamente, mas estar na UFJF é sempre
é sempre um senso de pertencimento, de acolhida muito grande, porque aí é a minha casa. Dimas, eu que agradeço em meu nome, porque também para mim acrescentou, engrandeceu enormemente, mas também agradeço em nome dos alunos, em nome da UFJF. Foi um prazer poder assistir a sua apresentação, tecer breves comentários para que a gente pudesse ter Eu esse aprendi demais aqui com diálogo. você. A gente foi para... E aí, sim, para a gente foi uma oportunidade muito grande de poder observar quem pesquisa um tema e investiga esse tema. E aqui te desejo vida longa, tanto na advocacia, na atuação junto ao Poder Judiciário e em todas as atuações possíveis, mas também vida longa a tua pesquisa e a tua vida acadêmica, né? Vejo que aqui trago aqui uma ressalva da importância de que o debate qualificado e o compromisso com o direito traz essas observações e esse olhar aguçado que você trouxe aqui para a gente hoje. Então, te agradeço imensamente. A gratidão é toda minha e são espaços como esse que fomentam a discussão, as alterações jurisprudenciais, ideias de inovações legislativas. Então, a gente aprende, aperfeiçoa e aprimora os métodos de pesquisa. Então, muito obrigado. Conte comigo sempre aí, viu? Vida longa para todos nós. Vamos Dimas, obrigado, caminhar agradeço mais junto uma aí. vez. Vamos. Forte abraço e até uma próxima oportunidade. Até, meu amigo. Valeu. Um abração Valeu. a todos.